Olá, sejam todos bem-vindos ao Papo de Cadeira. Mais uma semana aqui com vocês. Gente, se você acha que a inclusão é um favor, vou logo te avisando, esse lugar não é para você. Agora, se você acha que a inclusão é diálogo, é conversa, é troca, fica aqui, porque este é um papo de cadeira. E outra coisa, nunca se esqueça que aqui todo mundo tem vez, todo mundo tem voz. E a cadeira é só um detalhe. Sejam bem-vindos ao Papo de Cadeira. Este programa é um oferecimento de Horto Hospitalar, distribuidora oficial da Coloplast no Maranhão. Cuidado e qualidade que fazem a diferença. Viva Estúdio, produção de conteúdo digital de alto padrão, conectando ideias com excelência. Como a gente sempre começa o Papo de Cadeira com boa música, hoje a gente tem uma artista daquelas que a gente adora. E eu sou apaixonada de paixão por essa artista. E ela é muito especial e é muito bom ter ela aqui no programa. E eu tenho certeza que vai deixar esse programa ainda mais especial com vocês, Isabelle Passinho. Real, real, pam 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 para bam. Espasticidade. Tô procurando na cidade um ambiente flexível, gente divagante. Ocupa vaga reservada porque é só um instante. Saiu no jornal, nada original. Impaciente a cadeirante. Tá no terminal, em fase terminal da consciência vacilante. Pam 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 para barão. Real, real. Pam 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 para barão. Para barão, para barão. Elevadamente quero acudir a paciência que acabou de explodir. Asfixiante. O elevador não funciona e ninguém tá nem aí. Já virou viral na rede social a tal fulana que protesta. Visibilidade pra diversidade. Nessa cidade o que me resta é a música, a métrica, a anóxia do caos. A música, a métrica, a anóxia. A música, a métrica, a anóxia do caos. A música, a métrica, a anóxia. Pam bam 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 para baram para baram para barabam. Pam 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 para baram para barão para barabam. Já virou viral na rede social a tal fulana que protesta. Visibilidade pra diversidade. Nessa cidade o que me resta é a música, a métrica, a anóxia do caos. A música, a métrica, a anóxia. A música, a métrica, a anóxia do caos. A música, a métrica, a anóxia. Real, real. Pam 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 para barão para barão para barabão. Depois da música, estamos aqui com Isabelle, com Rosilda. Isabelle é advogada, ativista, é cantora, né? Vocês viram essa apresentação lindíssima da Isabelle. E
Isabelle tem um papel fundamental na cultura do Maranhão. Isabelle foi uma das primeiras mulheres cadeirantes a subirem em um trio elétrico, no Maranhão e eu acredito que no Brasil, então tem uma história aí lindíssima. Rosilda, enfermeira, né, uma mulher que cuida, que é cuidada e que também está aqui para acrescentar no nosso bate-papo. Sejam bem-vindas, meninas. Rosilda, vamos começar por você, tudo bem? Rosilda, seja bem-vinda ao Papo de Cadeira. Rosilda, alguma vez já passou alguma coisa assim na tua mente que te fez passar assim, pensar, pô, eu vou desistir? Em alguns momentos, sim. Pela dificuldade que eu na época enfrentava, a questão da acessibilidade, de pegar ônibus, de chegar até a faculdade. Então, muitas das vezes eu pensei em desistir, até de um sonho, mas aí eu repensava, conversava com os colegas que muito me ajudaram nessa minha trajetória, e eu pensava muito que eu tinha que avançar para eu mostrar, não só para mim, mas para as outras pessoas, de que os limites nós não devemos colocar em nossas vidas. Esse limite nós temos que acabar com eles, as barreiras que nós enfrentamos no nosso dia a dia, e só através dos nossos estudos que nós iríamos chegar aonde nós queremos, o nosso objetivo, alcançar. Eu comecei com essa pergunta provocativa, Isabelle, porque a a Rosilda, ela é formada e na universidade e ela teve várias dificuldades. E, Rosilda, quais foram as principais dificuldades que tu teve? E aí eu também levo essa pergunta para ti, Isabelle, porque também você é advogada, né? E assim, quais foram assim as principais barreiras? Foram físicas? Foram atitudinais? Quais foram as principais barreiras assim nesse âmbito educacional, escolar? Em relação à educação, eu posso te dizer que, sem sombra de dúvida, a principal barreira é transporte, direito de ir e vir, barreira física mesmo, porque existem barreiras atitudinais que elas são, do sistema, da sociedade, que elas inclusive a gente aponta como as grandes barreiras, né, se você tem uma barreira de atitude, você tem uma dificuldade maior de transpor as outras barreiras. Mas o aspecto físico, ele te dá uma espécie de checkmate, ele diz: "Tu não vai". Mesmo que eu queira ir, não vou. Então, ao longo da minha trajetória, se eu olhar para trás, eu vou perceber a dificuldade da minha mãe de me levar para a escola. Ela me levou para estudar até os 10 anos de idade carregada, porque a gente vem da periferia, minha família não tinha dinheiro para comprar cadeira de rodas. Então, para eu não perder aula, ela me carregou nos braços até os 10 anos de idade. E era uma barreira. Depois começou a pagar transporte escolar com muita dificuldade, e o transporte cobrava mais caro, porque era um aluno com deficiência, então ia dar mais trabalho, abre aspas, e aí tinha uma despesa maior. Aí depois ao longo dos anos, quando entrei na faculdade, a mesma situação, porque aí eu já não podia utilizar ônibus, porque infelizmente a gente ainda conta com um sistema de transporte precário, né. Quem usa o sistema sabe que o sistema é precário e despreparado, os entornos, as paradas, os profissionais que estão lá atendendo. Então, a principal barreira, sem sombra de dúvidas, foi a barreira do direito de ir e vir, foi transporte. E para você, Rosilda, qual foi essa principal barreira, assim, nesse período, nessa tua trajetória na educação? Porque você é uma mulher formada, enfermeira, e está aí atuando. É, como bem a Isabelle falou, foi bem feliz na fala dela. Realmente, a minha maior dificuldade, barreira, era a questão de transporte. Até mesmo a acessibilidade de eu subir no ônibus, que é muito alto. Então, tinha motorista que, às vezes, o profissional que estava ali, ele não era, vamos dizer, preparado, Empático, tá? empático. Então, assim, eu tinha muita dificuldade em subir naquele ônibus, em ser transportada até o meu local, até minha universidade. Então, assim, foi uma barreira muito grande que eu enfrentei. E eu acho, assim, que
que são barreiras que se você realmente não tiver um sono, né, de quebrar esse paradigma, quebrar esses limites, para que outros deficientes venham também, através dos nossos exemplos, realmente fazer a mudança, né, a mudança do sistema, ou tentar fazer isso. Vocês acham que o mercado de trabalho está preparada para as pessoas com deficiência, mas sobretudo para a mulher com deficiência? Sem dúvidas não está. Não está. Eu lembro de várias experiências, mas uma delas me marcou muito. Assim que eu comecei a advogar em 2014, então a gente está falando de mais de 10 anos Sim, atrás. sim. E uma das primeiras vezes que eu fui ao fórum diligenciar processos, eu ainda utilizava andador, mais do que cadeira de rodas. Sim. Minha primeira cadeira de rodas eu comprei em 2018, eu já era advogada, né, já com fruto do meu trabalho, mas eu usava andador. E aí cheguei na vara, entreguei minha carteira da OAB e fui diligenciar um processo, pedi para olhar o processo. E aí, nessa época, não era assim protocolo eletrônico como é hoje. Sim. Você precisava pegar uma espécie de canhotinho para comprovar que pegou o processo. E aí, o servidor da justiça virou e disse assim: "A senhora sabe assinar?" Caraca. E aí eu respondi para ele. Primeiro eu fiquei calada olhando para ele, eu disse: "É, eu acho que não dá para passar na prova da OAB sem saber assinar." Mas isso claramente, se eu não fosse uma advogada com Ai, deficiência, eu não teria que ouvir esse tipo de pergunta Sim, nefasta. mas eu acho que eu daria um coió nele. E Rosilda, tu acha como foi assim, o mercado de trabalho, quando você se formou, como foi entrar no mercado de trabalho? Como mulher, foi muito difícil, né, porque ser mulher e ser deficiente, para a sociedade, é um agravante. Então, esse entrave com relação às vezes, até perguntas indevidas, né. Como é que você vai trabalhar, principalmente sendo enfermeira, que é a tua ferramenta de trabalho as mãos, se você anda com uma bengala? Nossa, que E aí sempre eu virava assim: "Eu estou aqui é porque com certeza eu tenho capacidade para tal". Então esses limites ao longo da minha vida eu também ia quebrando, eu também ia buscando mostrar que eu era capaz e por isso que me formei. o que para vocês, o que que muda quando uma mulher com deficiência deixa de ser vista como uma pessoa incapaz, como uma pessoa que não tem a capacidade, e ela ganha um papel de protagonismo? O que que muda? Acho que muda não apenas ela, mas muda o entorno dela, né. Tem uma frase que é muito famosa no meio feminista que diz que quando uma mulher entra, só ela entra. Quando ela ganha uma carreira, ela muda a vida dela, né, mas quando ela entra, por exemplo, para a política, ela muda a vida de várias mulheres e ela muda a política, porque ali onde as mulheres estão, todas elas vão ter um diferencial de competência, de efetividade, de eficiência. Isso não quer dizer que a gente está fazendo uma apologia a quem pode mais, quem pode menos, não é Sim. sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando a respeito mesmo de ocupação de um espaço legítimo. E as mulheres com deficiência, na maioria das vezes, nem mulher, nem como mulher a gente é vista. Que o digam aí os consultórios de ginecologia, que Sim, até hoje sim, a maior sim. parte não conta com uma maca acessível, que é um equipamento que existe desde a década de 60, uma maca que desce e sobe. Mas parece que mulher com deficiência não faz preventivo, não tem câncer, não tem criança, não é mãe, não tem sexualidade, porque existe uma desumanização da mulher. Então você é projetada na cabeça da sociedade para te ver como alguém limitado. Primeiro, nem mulher você é, então como é que você ainda vai ser mulher e vai ser profissional e vai ser competente? Sim. Isso continua sendo um desafio, mas é fundamental que a gente ocupe esses E aí espaços. muda, né, a sociedade acaba enxergando, não é isso, Muda o Rosilda? sistema. Como bem a Isabelle falou, com relação a ser mulher
e ocupar os espaços como eu, como enfermeira, ocupei, muitas das vezes o gestor, ele vê a tua ele você, em primeiro lugar, a mulher tem que mostrar a capacidade, ser vista a capacidade dela e mostrar que ela realmente pode estar onde ela quiser e quando quiser. Eu acho que assim, a gente tem quebrado. Eu sofri o meu acidente lá em 2017, né, mas eu vejo que muita coisa mudou de 2017 para cá, e eu acho que a gente vem ganhando cada vez mais espaço. Eu acho que, assim, nós, cada um dentro das nossas realidades, é por isso que eu gosto de reunir pessoas, e porque eu acho que, assim, todo dia a gente aprende, todo dia é um aprendizado, porque a gente nunca é completo. E é por isso que eu gosto, porque, assim, eu percebo que existe uma mudança de um tempo para cá. Vocês sentem isso também? Eu sinto que as mudanças são inegáveis. Eu acho que quando a gente diz que nada mudou, a gente nega a própria luta, né, Rosiane? A gente não pode dizer, porque mudou sim. Claro que talvez não com a velocidade que a gente precise e que a gente merece, mas a gente já consegue, por exemplo, observar. Vocês observaram que nas novelas têm aparecido pessoas com deficiência? Sim, Observaram que nos balés artísticos se coloca ali um artista com deficiência, que os editais já começam a falar sobre acessibilidade para o exatamente. artista com deficiência, entende? Então isso não é fruto do acaso, é de um processo de luta que é gradativo e que vem sendo aí protagonizado pelas mulheres com deficiência ao longo do tempo. E aqui, volto a dizer, não como uma questão de rixa, porque a gente não acredita nisso. Sim. Mas hoje, a maior parte das pessoas que está em posição de liderança em relação ao segmento das pessoas com deficiência são mulheres. Porque assim como nos demais segmentos, as mulheres continuam estudando mais, se aprimorando mais, não é? Elas são as enfermeiras, são as advogadas, são as juízas, são as promotoras, são as políticas, elas são que estão protagonizando, né, esse processo. É isso. E e aí a gente falou de política, e eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso, Isabelle. Isabelle já foi candidata aí algumas vezes, Algumas. algumas, né, e assim, como é que se dá esse processo? Eu digo no sentido de não de você se candidatar, porque eu acho que isso é fácil. Mas eu digo, é bem aceito na sociedade? É desafiador. A Rosilda estava falando ainda há pouco sobre a experiência dela em relação a ser enfermeira e alguém dizer: "Ah, como é que você vai manipular um instrumento se você precisa de auxílio", né. Então eles têm aquela perspectiva de que o auxílio de acessibilidade, ele é um agente limitador, e não, na realidade, o que ele é, né, uma tecnologia assistiva Sim. e que te permite estar em igualdade de oportunidades com as outras pessoas. Então, muitas vezes a sociedade não me vê enquanto representante política como alguém que está em igualdade de condições. E aí nesse processo eu sofri muita misoginia, porque inclusive partindo muitas vezes do próprio movimento social, eu digo isso abertamente, estou dizendo aqui, digo nos grupos, digo em qualquer lugar, dentro do próprio segmento, sim, porque nos Sim. movimentos sociais, não apenas da pessoa com deficiência, compreende? Movimento de mulheres, movimentos sociais, a gente às vezes acha que é um grupo em que todo mundo está ali, que não replica determinadas estruturas, mas ele replica porque ele é Sim, feito de sim. gente. Então, dentro do próprio segmento, eu sofri misoginia sim, porque as pessoas diziam: "Ah, só está aí porque foi o político fulano de tal que botou", Sim. mas não olhavam para as minhas competências, pelo fato de eu ser advogada, de eu ser especialista em acessibilidade, de eu ter uma carreira cultural que é prévia à advocacia, porque eu já canto desde os 18 anos de idade profissionalmente, sou professora de canto. Não, nenhum dos meus atributos era visto, então era fácil dizer que era o político fulano de tal, que estava de alguma maneira me manipulando e me fazendo dizer aquilo que eu estava dizendo, como se eu não tivesse voz, isso é misoginia. Entende? E a sociedade em si, eu ouvia muito. Lá no João Paulo, uma vez eu estava fazendo campanha, acho que 2020, Fábio, e aí alguém disse assim: "Rapaz, se os bonzinhos não estão dando jeito, imagina esses aí". Nossa. Eu estou trazendo exemplos que são reais, meu assessor está aqui, ele sabe que ele presenciou. Então, de fato, a sociedade não nos enxerga como alguém que pode se autorrepresentar. E geralmente a tendência é de repelir.
sabe, nessa pessoa. Que isso? O que que essa menina tá mandando? Que isso que tá falando assim? Que isso que vai ser candidata? Que isso que vai compor uma chapa majoritária? Quando eu fui indicada, que eu fui compus a chapa da majoritária, eu concorri a vice-prefeita, né? No início das eleições, eu era a vice-prefeita da minha candidata, pré-candidata a vice-prefeita da capital do meu estado, que é a 14ª cidade mais rica do país. Eu não gosto quando alguém fala de São Luís como se Sim, fosse pouca sim. coisa, não é não. Então, os níveis são muito profundos de um sistema que ele é feito, primeiro, para mulheres não entrarem. Segundo, se elas têm deficiência, é feito para elas não conseguirem participar, porque você não tem campanhas acessíveis, você não tem um investimento partidário relevante que te faça apresentar candidaturas competitivas, mas eu decidi estar no sistema. Hoje, meu campo de atuação é política e eu não abro mão desse campo porque eu estou construindo uma representatividade nesse campo e eu acho que a minha presença ali é fruto desse trabalho, né, dessa luta. Independente de qual seja o seu lado, eu tenho meu grupo, ninguém faz política só, Sim. mas eu sou uma mulher com deficiência e eu sou da política, quer gostem, quer não gostem. É isso aí. E Rosilda, e lá dentro do teu ambiente de trabalho, como é que é feito esse trabalho? Você sofre muito essa questão do preconceito pela sua deficiência ou é tranquilo? Na verdade, eu trago muito a questão da fala da Isabelle, porque eu acho que o que ela traz é muito parecido com a minha trajetória. Porque eu sempre busquei mostrar para quem quer que seja que eu estava ali por capacidade de estar ocupando. Então, quando eu chego no meu ambiente de trabalho, eu chego fazendo o meu papel, o meu trabalho, e as pessoas me veem realmente hoje, foi um ganho muito grande com relação de eu ser deficiente como enfermeira e muitas das vezes não sou vista como uma enfermeira que não é competente, pelo menos eu tenho trabalhado, eu já tenho 7 anos aonde eu estou trabalhando hoje, então assim, eu venho embora quando eu cheguei fosse uma outra realidade, eu também fiz mudar isso, né, isso assim vai muito também da gente também mostrar que a gente pode, que a gente é capaz e está ali para desempenhar o nosso E a papel. gente vai inspirando outras pessoas, né, também, a gente se torna ali referência, né, para outras pessoas. E gente, não saia daí, a gente vai dar uma pausazinha rapidinho pra gente tomar uma água, eu volto já. Viver bem é ter confiança em cada detalhe. Na Orto Hospitalar, você encontra tudo em produtos hospitalares, com qualidade, segurança e tecnologia. Porque cuidar é proporcionar mais liberdade e qualidade de vida. O papo de cadeira também é informação e agora chegou aquele horário que todo mundo adora, né? O quadro jurídico com o advogado Elson Almeida, que está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, se você tiver alguma dúvida, assim, ele é um advogado especialista em direitos previdenciários e em direitos da pessoa com deficiência. E ele está sempre aqui respondendo uma dúvida, tirando uma dúvida. Então você pode mandar a sua dúvida direto no Instagram, @papo de cadeira, no Instagram do Elson Almeida, que eu vou deixar aqui embaixo. É com você, Elson. Agora começa o quadro Direitos Sem Barreiras, um espaço criado para informar, orientar e garantir o acesso aos direitos das pessoas que mais precisam. Com o advogado especialista em direitos previdenciários e assistenciais, Elson Almeida. Conhecer seus direitos é o primeiro passo para fazer valer cada um deles. Ferreira, a temática hoje é muito importante. Transporte e acessibilidade. É um tema de extrema importância, porém ainda muito desrespeitado, seja pela comunidade ou pela própria legislação. A pessoa deficiente tem direito a transporte adaptado e acessível. Quando eu falo acessível é porque, por vezes, se encontra barreiras para acessar o transporte que oferece algum tipo de adaptação. Por exemplo, não adianta o ônibus que passa na rua da pessoa deficiente ter adaptação, mas a calçada dessa pessoa ainda está inadaptável. Por isso a gente fala sobre adaptação e acessibilidade. E é importante também falar aqui que a acessibilidade e adaptação não se limita ao transporte terrestre. Também
deve-se observar a legislação e garantir a acessibilidade, o transporte aéreo e também o transporte marítimo. Se você ou alguém foi desrespeitado sem acessibilidade em algum desses transportes, você deve juntar provas, fotos, testemunhas e se dirigir a órgãos públicos competentes, se for necessário registrar boletim de ocorrência e entrar com ação judicial competente contra a companhia que não te ofereceu essa acessibilidade, seja uma companhia terrestre, aérea ou aquática, bem como buscar danos se for o caso. E é importantíssimo estar sempre acompanhado por um especialista. Nós batemos nessa tecla o tempo todo aqui porque um especialista vai conseguir ter uma visão panorâmica sobre a situação e buscar o seu direito e acionar quem tem que acionar. Por isso, vou deixar aqui à disposição o @ do Papo de Cadeira, que é a rede social aqui do programa, e também deixo as minhas redes sociais, @ElsonAlmeidaBV. Mande a sua dúvida, mande a sua pergunta. A acessibilidade é um direito seu, não um favor que alguém faz. Ferreira, devo voz para os estúdios e até a próxima. E, gente, vamos de mais música, né? Vamos ouvir mais uma de Isabelle Passinho. Sou uma dessas meninas, uma mistura de Frida e Beauvoir. Eles não falam minha língua e dizem que eu quem não sei falar. O escuro não me dá medo, eu vejo tudo com a ponta do dedo. O meu batom é vermelho e eu adoro o que me diz o espelho. Porque eu sou mulher, assim do meu jeito, do jeito que eu sou. Eu sou mulher, com a fé e a coragem de quem pode ser quem quiser. Sou a garota de rodas, eu tô rodando pra poder voar. Saio de casa sozinha, eu quero ir para qualquer lugar. Minha bengala é estilo, meu mamilo tem gosto de mel. Sou uma dessas meninas, a mistura divina de qualquer mulher. Porque eu sou mulher, assim do meu jeito, do jeito que eu sou. Eu sou mulher, com a fé e a coragem de quem pode ser quem quiser. Mulher, assim do meu jeito, do jeito que eu sou. Eu sou mulher, com a fé e a coragem de quem pode ser quem quiser. Então, voltando, meninas, eu estou muito feliz de tê-las aqui comigo. Vamos falar um pouquinho sobre, assim, as mulheres com deficiência, elas sofrem várias violências, né? Além da violência física, também tem essas outras violências que são veladas, né? Que são ali maquiadas. Como vocês lidam com isso no dia a dia de vocês? Fábio, as mulheres com deficiência, elas continuam figurando, inclusive no Atlas da Violência, nas pesquisas contínuas, né, como as principais vítimas de violência no Brasil, e elas sofrem muito por subnotificação, que é essa falta de condição de denunciar, porque você vai enfrentar uma série de barreiras. Se você partir, por exemplo, para a realidade de uma mulher surda e ela chega numa delegacia especializada e não tem um intérprete, como é que ela denuncia?
se você parte para uma mulher cega que muitas vezes vai sofrer 2 vezes mais a descredibilização da sua fala, como acontece com a maioria das mulheres, sabe aquelas perguntinhas? Sim. "Ah, como é que você tem certeza que ele assediou? Você é Uhum. cega". Eu já ouvi relatos de vítimas nesse sentido. Além de outras violências, como a violência patrimonial, gente que recebe o BPC e que aí tem ali o seu cartão, né, Retido, né. retido pelo às vezes muitas vezes a figura do cuidador, do familiar, aquela pessoa que está ali exercendo o dever de cuidado, aparece nas pesquisas, né, como o grande agente de crime contra essas mulheres. E o que mais nos assusta é que entre os grupos, as mulheres que mais sofrem violência sexual são as mulheres com deficiência intelectual, por Nossa. conta principalmente isso é atribuído pela questão da dificuldade, das barreiras de dificuldade para consentir. Então, isso é uma realidade muito trágica no Brasil e que a gente Sim. tem dito nos movimentos nacionais, que isso precisa ser enfrentado, a gente precisa de mecanismos, de dados, e uma questão muito importante que não se fala muito, que é o quanto a violência gera deficiência nas mulheres. Muitas mulheres não tinham deficiência, a exemplo de Maria da Penha, que levou um tiro e se tornou uma mulher com deficiência, Sim. mas a gente tem lutado para que nos campos de notificação, essa informação seja compulsória, para dizer: "Olha, a agressão que essa mulher sofreu, a violência que ela sofreu, gerou uma perda de algum tipo de função sensorial, auditiva, física, isso precisa chegar nos dados para que a gente possa enfrentar essa realidade". Rosa, você já ouviu algum relato ali no hospital? Porque, assim, vocês enfermeiras acabam ouvindo muita coisa, né. Na verdade, assim, com relação, às mulheres com deficiência, geralmente elas, como a Isabelle falou, porque é cega, porque não tem um conhecimento intelectual, muitas têm medo de realmente denunciar. Então, assim, lá onde eu trabalho, no meu serviço, quando tem, é chamado, né, a gente tem um disque denúncia lá do próprio CC, Sim. também é feito. Então, assim, a gente orienta, não é eu no meu caso, mas tem uma equipe Sim, sim. no setor que ele já também tem esse instrumento lá para poder orientar e dizer como fazer. Entendi. Mas tu deve ouvir muitas histórias Com muito certeza, a tensas, gente né, escuta muito. né. E, Isabelle, assim, como tu acha que o Estado mais falha em oferecer essa proteção para essas mulheres com deficiência? Em primeiro lugar, eu diria que o poder público, de maneira geral, falha porque ele invisibiliza. Quando é que ele invisibiliza? Quando ele deixa de criar os recursos que essa mulher precisa para denunciar. Então, eu tenho delegacia especializada, a delegacia é acessível? Eu consigo chegar na delegacia? Entendi. A equipe é preparada? Se chegar uma mulher cega para ser atendida, ela vai saber? Se chegar uma mulher com autismo, essa equipe está preparada Tem um para atender? intérprete Tem um mesmo? intérprete, compreende? Se quando eu, mulher com deficiência, sou vítima e busco o lugar que deveria me trazer a resposta para me proteger e eu nem consigo acessar, eu sou revitimizada no processo. Então isso já me exclui, entende? Me afasta daquela política de segurança que deveria me alcançar, porque a política continua sendo ainda excludente. Sim. E tudo isso gira em torno da invisibilidade. E aí a gente cita, por exemplo, a falta da presença das mulheres com deficiência nas agendas institucionais, desde a União Federal até os outros entes federativos. Por que a gente vive batendo na tecla? Porque, via de regra, nós somos aquele grupo, Fábio, que se a gente não disser: "Eu tô aqui", Tô aqui, ninguém se lembra. Eu já cheguei a passar por uma experiência em que grupos de mulheres, eu recebi convite para receber uma homenagem, quando eu cheguei lá só podia subir por escada. Eu falei: "É brincadeira isso aqui, né, gente? Que vocês chamaram uma mulher cadeirante para receber um prêmio num lugar que só se chega de escada". Então, se você entende o que eu estou dizendo? Sim, Então, se sim. dentro do próprio meio que pensa a mulher,
eu não existo como mulher, como é que eu vou existir nas políticas públicas? Então, a invisibilidade, ela gera essa ausência de dados que vai gerar falta de política pública. Aí, se alguém me perguntar qual seria a solução, as mulheres com deficiência precisam estar presentes, elas precisam ser ouvidas, né? Eu não posso fazer uma casa da mulher brasileira, maranhense, ludovicense, caxiense, sem que haja uma mulher com deficiência dentro desse processo, porque ela também vai passar por violência, entende? Então, tudo começa no ouvir e respeitar o lugar de fala, entendendo que as mulheres com deficiência também são mulheres. Isso foi uma das principais questões de quando eu me tornei pessoa com deficiência, de decidir entrar, né, nesses grupos culturais, de fazer parte, porque existe aquela frase que todo mundo conhece: nada sobre nós sem nós. Não existe o fazer política pública, não existe fazer cultura para pessoas com deficiência, acessibilidade para pessoa com deficiência sem a gente no meio. Não existe. E aí, agora a gente também não pode pensar só no que é ruim, né, a gente tem que pensar também nas nossas vitórias, né, naquilo onde a gente encontrou êxito. E aí eu pergunto para você, Rosilda, como é ser essa enfermeira, eh eh, ter um diploma, ser reconhecida e ser uma mulher vitoriosa? Para mim hoje, falar da minha trajetória hoje, de tudo, dos desafios que eu passei hoje, para mim, eu me sinto hoje realizada. Com relação ao aos estudos, por onde eu andei, pelas dificuldades, né, mas aonde eu cheguei hoje, eu venci, né, uma barreira e eu trago isso, né, para que a outras mulheres com deficiência também vejam que nós somos capazes sim, nós Sim. podemos sim, estudar, formar e ocupar o espaço que nós queremos ocupar. E é isso que hoje eu me sinto muito. Hoje o teu trabalho te traz autonomia. Hoje o trabalho me traz autonomia, né, em tudo que eu faço. E também as pessoas veem em mim, né, uma enfermeira que, mesmo com uma deficiência, mas isso não me impede de nada. É apenas uma É característica, né. apenas uma E característica. as pessoas não percebem isso, né, essa é uma característica. Uma cadeira, mas não me define. Uhum. É uma cadeira, né, não sou eu, né, não sou eu. Eu sempre falo, às vezes as pessoas: "Ah, a cadeira de rodas, tá de na", disse: "Gente, a cadeira de rodas é a minha solução, não é o meu problema", Perfeito. né. Gente, a gente está se caminhando para o final e eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para os nossos telespectadores, começando com Isabelle. Eh, Em primeiro lugar, eu queria, assim, te dar parabéns pela iniciativa. Obrigada. Acho que é uma iniciativa sensacional, de protagonismo das pessoas com deficiência, mostrando talento. Você é uma pessoa extremamente talentosa e é assim que a sociedade precisa te ver, precisa nos ver, como pessoas que têm talento para mostrar e que estão ali ocupando espaço porque podem. Poder não é no sentido de que alguém dê um favor, né, Sim, mas não. pode porque tem competência, é um Sim, sim. comunicador e está se comunicando. E eu quero dizer, eu lembro da tua primeira pergunta que foi: "Alguma vez você pensou em desistir?", né, Sim. e eu sempre tomo muito cuidado com essas questões, porque muitas vezes a vida da pessoa com deficiência, eles olham para nós, né, Rosilda, Verdade, como se a gente também. fosse um motivo de inspiração, mas no sentido capacitista da fala, né. E não precisa, tem gente que presume que a vida dele é melhor do que a minha só porque eu uso cadeira de rodas e ele não. Então esse pensamento medieval a gente precisa vencer, porque a principal barreira que a gente ainda enfrenta é a barreira das atitudes. É a falta de consciência inclusiva, é a falta de noção de perceber que a deficiência não é uma doença, ela é uma característica de diversidade. Poucas pessoas invocam a deficiência enquanto identidade, eu invoco como identidade: "Ei, eu sou uma mulher com deficiência, eu tenho orgulho disso".
Porque muita gente se aproxima da deficiência, Fábio, muitas vezes para ter acesso a uma ação afirmativa, né? Para passar num concurso, todo mundo quer ter deficiência, mas pouca gente quer vivenciar isso enquanto aquilo que nós somos. Nós somos um povo que existimos e ter deficiência é a nossa característica de diversidade. Por isso, não desista. Se você é uma pessoa com deficiência que está por aí, acha que está dando murro em ponta de faca, irmão, você vai dar muito ainda, viu? Mas vai dar Vai dar certo certo. se você perseverar, se prosseguir, se estudar muito. Minha mãe diz uma frase que ela é, para mim, o mantra da minha vida. Desde que eu era criança, ela me olhava e dizia: se tu estudar e trabalhar, tu pode fazer tudo que todo mundo faz. E esse é o caminho. Você está aí indeciso sobre o que eu vou amar na vida? Ame a educação. Ame os seus estudos, porque foi a educação que mudou a minha vida, mudou a vida de Rosilda, mudou a vida de Fábio. É o caminho da educação que vai fazer a diferença, que vai te empoderar cada vez mais para você ser quem você é e ocupar o seu lugar nessa terra. Fica com você, Rosilda. Agora vamos lá, fale Quero para os agradecer também esse convite, né, vindo do Fábio. Muito obrigada. E você que está aí me ouvindo, como a Isabelle falou, o estudo é o primeiro passo que você tem que dar. Estudar para você conseguir o que você quiser, quebrar todas as barreiras que aqui foi falado e chegar onde eu cheguei ou até mais. Você pode chegar onde você quiser. Quero agradecer a vocês, muito obrigado. O bate-papo foi incrível, eu acho que não poderia ser melhor. E quero te dizer para você que está em casa, que você nunca se esqueça que a educação ele é um dos principais caminhos para que a gente possa chegar aonde a gente deseja, seja na política, como a Isabelle, seja na saúde, como a Rosilda, ou em qualquer lugar, na comunicação. Pegue seu celular, vá fazer alguma coisa, mas vá estudar, né? Vá estudar, vá ser quem você quiser ser, porque você pode, você deve e você sempre vai ter o seu espaço se você buscar por ele. Então, estamos encerrando mais um Papo de Cadeira. Muito bom ter você aqui. Não esqueça que você pode nos acompanhar a semana inteira através das redes sociais que vão estar aqui embaixo. E agora ficamos com mais uma música de Isabelle Passim. Até o próximo Papo de Cadeira. 1, 2, 3, 4. Pam, bararão, bararão. Bararão, pam, bararão, bararão. Darão, darão, darão. Pam, bararão, bararão. Bararão, pam, bararão, bararão. Botox, detox, que é pra ficar bem esticada com cara de inox. Estilo novela, padrão, passarela, cintura de arranca costela. Escova, alisa, preenche, harmoniza, capricha no bico de pato. Aperta, espartilho, espelho, gatilho, enquanto me aperta o sapato. Aceita da beleza artificial, quer te enganar. Aceita da beleza artificial, aprisiona. Aceita que teu corpo é território para harmonizar a mente e o coração. Aceita que mulheres são bonitas do jeito que são. Seu corpo é lindo, seu corpo é livre, e nele vive uma alma linda também. Seu corpo é lindo, seu corpo é livre, e nele vive uma alma livre também. Bararão, 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 pam, bararão, 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 pam, bararão, 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 pam, bararão, bararão. Botox, detox, que é pra ficar bem esticada com cara de inox. Estilo novela, padrão, passarela, cintura de arranca costela. Escova, alisa, preenche, harmoniza, capricha no bico de pato. Aperto, espartilho, espelho, gatilho, enquanto me aperta o sapato. Aceita da beleza artificial, quer te enganar. Aceita da beleza artificial, aprisiona. Aceita que teu corpo é território para harmonizar a mente e o coração. Aceita que mulheres são bonitas do jeito que são. Seu corpo é lindo,
Seu corpo é livre e nele vive uma alma linda também. Seu corpo é lindo, seu corpo é livre e nele vive uma alma linda também. Seu corpo é lindo, seu corpo é livre e nele vive uma alma linda também. Seu corpo é lindo, seu corpo é livre e nele vive uma alma linda também. Paradão, paradadadadão, pambaradão, paradão, paradadadadão, pambaradão, paradão, paradão.